E aí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre eletrostática no Enem. Tá? Algumas questões aí que caíram no Enem de 2020 que envolvem alguns conceitos estudados na eletrostática. Vou começar aqui pela primeira questão, vai aparecer aí na tela. Tá? A primeira questão diz o seguinte: há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos, não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver alguma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para a proteção e o interior é o interior de um automóvel, desde que esse não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Bem, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho ali um automóvel, né, eu tenho que ele tem uma lataria ali, certo? Que é o exterior do automóvel ali. Normalmente essa lataria ela é feita de material condutor. Aí o que a gente sabe, né? Quando a gente tem materiais condutores, quando ocorre uma descarga elétrica, por exemplo, eu aplico um campo elétrico aí, a esse condutor, o que vai acontecer com as cargas desse condutor? Né? Ele tem cargas livres, né? Diferente dos materiais isolantes que não tem essas cargas livres. Essas cargas livres, quando há ali um campo elétrico, elas vão se distribuir uniformemente ali no exterior, né, desse condutor, desse material condutor. Então, por exemplo, se um raio vai atingir um carro, o que vai acontecer? Né? Vai ter essa descarga elétrica e os elétrons ali, eles vão ficar, essa carga ela vai ficar ali no exterior do carro, né? Distribuída ali na lataria, né? No exterior, de tal forma que o campo elétrico no interior, né, do carro é nulo, né? Porque a gente sabe que o campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Então seria aí a resposta correta seria blindagem pela carcaça metálica. Justamente porque a, a lataria ali do automóvel, né, é feito de material condutor. Quando ocorre a descarga elétrica, eu tenho que essas cargas ficam distribuídas ali no exterior do veículo. Então o campo elétrico no interior dele é nulo, certo? E isso é o princípio de funcionamento aí da gaiola de Faraday. Vocês já ouviram falar? Gaiola de Faraday é quando eu tenho justamente isso, né? Eu crio uma região ali onde eu tenho o campo no interior de um condutor, que eu tenho ali o campo elétrico sendo zero, certo? E essa gaiola de Faraday é utilizada em alguns dispositivos, aí, por exemplo, no disco rígido aí do computador de vocês, né? O HD aí faz uso aí do que a gente conhece aí por gaiola de Faraday. Essa seria a primeira questão, né? Seria então a alternativa à letra C ali, certo? Agora eu vou seguir aqui com a segunda questão, vai aparecer aí na tela, tá? Eu vou ler. Ali a gente tem, né, uma tirinha ali. Eu tenho um gato ali, no primeiro momento ele vai se aproximando de uma pessoa, e ele, né, para aí nessa pessoa e se esfrega nela, né, nas calças ali e no sapato, né. E na última tirinha ali ele diz, né, eu odeio eletricidade estática. Aí o enunciado pede o seguinte: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? A gente tem algumas alternativas ali, né? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Bem, os átomos não estão sendo trocados ali quando o atrito, quando o gato ele se atrita ali com a pessoa, né? Não há troca de átomos. Né? Bem, a segunda diz que a diminuição do número de prótons nos pelos do gato. O que a gente sabe, né, pessoal? Quando a gente, né, nos processos de eletrização lá, a gente viu que o que se movimenta ali, por exemplo, quando atrita um corpo no outro, o que flui de um corpo para o outro, né, o que vai de um corpo para o outro são os elétrons. Porque os elétrons eles estão orbitando ali o núcleo atômico, eles têm essa possibilidade de se movimentar, por exemplo, de um corpo para outro. Né? Eu não tenho ali que os prótons vão sair lá do núcleo e se movimentar e ir para o outro corpo, certo? Então não há não há diminuição do número de prótons. O corpo fica carregado positivamente porque falta elétron, né? Então os elétrons eles que se movimentam, né? O corpo fica carregado positivamente se faltar elétrons e carregado negativamente se houver excesso de elétrons. Então os elétrons que estão fazendo esse movimento, certo? Não há aí deslocamento aí no caso de prótons, tá? Então não seria essa alternativa também.
e ali a ser criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Bem, não há geração de nenhuma nova partícula nesse caso, tá? Que eu tenho ali, que eu vou estar lidando com as partículas existentes já ali, tanto no gato quanto na pessoa. Então essa alternativa também não corresponde, né? A outra alternativa, a letra D ali, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. É justamente o que eu estava falando para vocês, né, pessoal? Quando a gente viu lá no processo de esterilização por atrito, quando eu atrito um material com o outro, o que acontece? Alguns dos elétrons de um dado material vai para o outro. Então os corpos ficam carregados, né? Um fica carregado positivamente e o outro negativamente. Isso depende aí de que material a gente está falando, né? Porque a gente tem lá na série triboelétrica que lista os materiais que a gente tinha falado lá para vocês no vídeo sobre o processo de esterilização. Então seria justamente essa letra D, né? A movimentação do que ocorre ali quando eu atrito um corpo, o gato ali no caso, né? Ele se atrita ali com a calça ali e com um sapato da pessoa. O que acontece é que alguns elétrons da pessoa ou do gato, né? Ocorre essa troca de elétrons aí, né? Pode ser que os elétrons tenham ido para o pelo do gato, né? E o gato ficou carregado negativamente, ou seja o contrário, né? Isso vai depender aí dos materiais que a gente está falando. Mas então essa seria a alternativa. Vocês podem ver que é bem simples, né? Porque é justamente um processo de esterilização por atrito que a gente tem, tá? Então essas foram algumas das questões que foram cobradas no Enem de 2020 referente ao assunto de eletrostática. Então obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.